Vamos abrir, como sabemos, né? A gente está fazendo a imersão em Romanos. Então, adivinha qual vai ser o livro? Coríntios. Não, Romanos. Vamos abrir em Romanos 6. A gente vai ler do 1 ao 14. E enquanto os irmãos procuram, eu vou fazer aquela coisa de pregador, né? Agradecer a Deus pela oportunidade. Enrolar para abrir aqui meu esboço. E agradecer também a amigos meus que vieram lá da faculdade. Peço que Deus abençoe. E principalmente que vocês não ouçam a minha voz. Até porque eu não tenho nada de muito legal para passar. Mas Deus vai me usar. Vamos, todo mundo achou? Romanos 6? Do 1 ao 14. Eu vou ler a versão NVI, né? Então vamos lá. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam o membro do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Queria orar mais uma vez, antes da gente começar. Senhor Deus, meu Senhor, te agradeço por esse dia, eu te agradeço por essa noite, por essa semana. Eu peço a Ti que o Teu Espírito, Pai, a partir de agora, tome conta do meu corpo, porque o Senhor sabe que eu sou só mais um pecador, Pai, mas o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu para estar aqui hoje, e eu só quero ser nada mais do que um instrumento usado por Ti, então que as minhas palavras não sejam minhas, mas as Suas. Toma minha vida em Tuas mãos, toma essa pregação em Tuas mãos e principalmente, Pai, que o Senhor venha tocar o coração de cada um que está aqui nessa noite. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. O título da mensagem é Livres para Servir. Aí você pergunta, como é que eu vou ser livre se eu vou servir, né? Sendo que liberdade é justamente fazer o que eu quero fazer. Será que fazer o que eu quero fazer seria liberdade? São algumas coisas que a gente pode começar a ponderar antes da gente entrar na mensagem. Será que a igreja, não vamos dizer a igreja, mas vamos dizer a religião cristã verdadeira, será que ela aprisiona as pessoas de modo que a pessoa, quando é cristã, ela está presa e a pessoa que não é cristã está livre porque ela faz o que ela quer? O que seria então liberdade?
Será que a pessoa que faz o que ela quer, na verdade, ela não está presa nos seus próprios desejos e anseios e vontades, de modo que ela não consegue se desfazer das suas vontades? É igual aquela desculpinha que todo viciado dá, né? Eu não sou viciado, eu só não parei ainda porque eu não quero, mas quando eu quiser eu paro. Mas o engraçado é que ele nunca quer parar, né? É isso que é. Pô, eu paro quando eu quero, mas ele nunca quer parar. Tem alguma coisa esquisita. Então a gente pode começar a pensar nisso. Livre para servir. O que é liberdade? O que é liberdade quando a gente lê na Bíblia e vê Jesus Cristo falando que é impossível servir a dois senhores? Repara, ele fala, é impossível servir a dois senhores. Ele não está falando, é impossível servir alguém e não servir a ninguém, ou então servir a 3, 10, não, dois senhores. Ou você serve uma coisa ou você serve outra. O que seria liberdade? Eu preparei uma introdução que pode parecer não fazer muito sentido, mas vamos lá. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em alguém que é bom? Sim ou não? Eu diria que não só pensa em alguém que é bom, mas a gente pensa em alguém que é a pura bondade. Deus, ele é a pura bondade. Ele é totalmente bom. Ele é bom. Quando você fala em Deus e bondade, são sinônimos. Entende? Você poderia trocar as palavras. É Deus é bom e acabou. Mas existe maldade no mundo. Quem criou o mundo? Foi Deus, correto? Então como que um ser que é só bondade pode criar um mundo onde claramente tem maldade? Claramente tem maldade no mundo. Agostinho de Hipona, um teólogo muito conhecido, talvez um dos mais famosos, se não o mais famoso, ele tem um livro chamado Livre-Arbítrio. E nesse livro ele se propõe a explicar o problema do mal e a origem do mal. É um livro um pouco grande, então assim, eu vou tentar resumir para vocês qual é o argumento que ele usa. Ele vai dizer que a maldade nada mais é do que a ausência de Deus. Então a gente pode concluir que maldade só acontece porque o homem se afastou de Deus. Então, o afastamento de Deus resulta na maldade. E faz todo sentido. Porque eu falei, Deus é totalmente bom. Repare, eu disse que Deus é bom e falei que o mundo é mau. Mas eu não falei que Deus criou o mundo mau. Mas Deus é bom e criou um mundo bom. Só que como a maldade é resultado do afastamento de Deus, quando o homem se afasta de Deus, ele começa a perverter o mundo. Porque ele está afastado da bondade. E se o homem está afastado da fonte de bondade, não tem como ele fazer coisas boas. Vamos pensar da seguinte maneira, vamos pensar num carro. Eu uso muito esse exemplo. Você tem um carro ideal, né? Na física a gente gosta muito de usar essa palavra, ideal. Você tem um carro ideal, é um carro perfeito. E você recebe esse carro. Eu te dei o carro. Você pega uma marreta e começa a golpear o carro inúmeras vezes. De modo que aquele carro ideal, perfeito, passa a ser um carro destruído. Depois de um tempo você tem um filho, né? E esse filho, ele vê aquele carro. Mas a noção que ele tem de carro é um carro destruído, não é mais um carro ideal, né? É um carro destruído, é um carro quebrado. Como que esse filho vai ter ideia do que é um carro bom? Vamos supor que esse é o único carro do mundo. Para ele, carro é aquilo e acabou. Então ele vai se contentar com um carro quebrado, porque ele não sabe o que é um carro perfeitamente bom. Da mesma forma, Adão, ele sabia o que era plenitude. Porque Adão, ele não foi criado pecador. Adão não foi criado e posto em um mundo com pecado. Não, Adão foi criado em um mundo perfeito. Só que por conta dele desobedecer a Deus, ele se afastar de Deus, o mundo começa a se corromper por conta da desobediência dele. E toda a sua descendência, assim como esse filho não conhece um carro pleno e perfeito, os filhos de Adão também não têm noção do que é bom. E pelo fato de não saber o que é bom, o homem começa a amar a maldade. O homem é a mulher, tá, gente? Acho que não precisava explicar isso, mas... O ser humano, ele começa a amar a maldade. O ser humano começa a querer fazer coisas boas. Mas ele não consegue fazer coisas plenamente boas, porque ele não tem noção do que é bom. Então, dá para se entender que é impossível ao homem escolher a Deus sem que haja intervenção do próprio Deus. O homem não consegue escolher a bondade
sem que o próprio Deus não intervenha. Lucas, você acha que o homem é livre? Sim, o homem é livre para pecar de maneiras diferentes. O homem sem Deus não tem liberdade. Sabe, é como se fosse tentar fazer um suco de maracujá sem maracujá. É impossível, não tem como. Pode ser um suco com gosto parecido com o de maracujá, mas nunca vai ser um suco de maracujá, se você não tiver um maracujá em mãos. Então não é que o homem consegue escolher o bem ou o mal. O homem longe de Deus sempre escolherá o mal. Essa é a escravidão, essa é a servidão. Aí eu volto à pergunta que eu fiz no início. Será que o homem é livre? Será que um homem sem Deus é livre? Se ele não tem noção do que é bondade? Será que um homem que conhece algo pervertido pode ser livre de alguma maneira? Será que um homem que faz as suas escolhas podem trazer a ele liberdade, sem que o próprio Deus, que é pleno, bom e verdadeiro, se revele a ele? O que é liberdade? Como eu falei, o homem é livre para errar de maneiras diferentes. Mas o homem longe de Deus jamais vai escolher o bem. E por quê, Lucas? Porque ele simplesmente não conhece a Deus. Como você vai escolher algo que você não conhece? Sabe? Então, prosseguindo e tendo em vista isso, a gente vê que nos primeiros versículos, o versículo 1 e 2, Paulo vai dizer... Paulo vai falar sobre... É como se ele estivesse dizendo assim, agora, então quer dizer que agora eu sou livre para pecar. Vamos reler aqui o versículo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Sabe, toda essa ideia que eu falei sobre liberdade, sobre maldade. Agora imagina um homem mal, ruim, tem contato com a bondade de Deus, através da figura de Jesus Cristo. E esse homem, com a ação do Espírito Santo, ele consegue compreender de fato o bem e o mal, de modo que o Espírito Santo convence. E olha a pergunta que Paulo faz: continuaremos pecando para que a graça aumente? Para que a graça aumente? Por que ele fala isso? Porque em momentos anteriores ele falou: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Paulo, já pensando que alguém poderia contra-argumentar, dizendo, então eu posso fazer o que eu quiser. Aqui ele já traz o argumento um argumento para esse contra-argumento. É o contra-argumento do contra-argumento. Ele está falando, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É interessante ele falar isso porque existia uma seita chamada gnosticismo, né? O que o gnosticismo pregava? Muito resumidamente, eles diziam que, assim como o zoroastrismo, eles diziam que a matéria era má, né? Então, o gnosticismo ele tinha duas vertentes. A primeira vertente vai dizer, vai viver da seguinte maneira: como a matéria é má, eu tenho que me abster de todo prazer e de toda alegria. Porque se a matéria é má, qualquer coisa que agrade o meu corpo, que é a matéria, é ruim. Então eu tenho que me abster de tudo que me faça feliz, sabe? Eu tenho que viver uma vida sem prazeres, para não fortalecer a minha carne, para não fortalecer aquilo que é mal. Em contrapartida, tinha um outro lado muito extremo, também gnóstico, que pensava da seguinte maneira: já que a matéria é má, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, porque não vai fazer diferença nenhuma, a matéria vai continuar sendo má, então eu posso viver da maneira que eu quiser, porque a matéria é má mesmo, então esse corpo já é destruído, né? Então, é aquele velho ditado, né? Tá na lama, se suja. Então, assim eles viviam. Além disso, também, um pouco mais adiante, né? Você também tinha uma seita chamada... Calma aí, vamos lá. Você tinha uma seita dos Hilistes, que eram os russos. Eles eram russos. E essa seita pensava da seguinte maneira: já que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados a partir do arrependimento, então a gente tem que ter motivo para se arrepender. O que a gente vai fazer então? A gente vai pecar muito, entendeu?
para aí sim ter motivo para se arrepender. E as reuniões deles era repleta de... como é que... É porque é uma palavra um pouco difícil de se falar aqui na frente, mas era repleto de sensualidade, digamos assim, né? Enfim, deu para entender mais ou menos. Porque eles pensavam dessa maneira. Já que eu tenho que me arrepender, então eu tenho que ter motivo para me arrepender. Eu vou fazer o que eu quiser aqui e tal. Vou fazer aqui um culto cercado de coisas que eu não posso fazer antes do casamento. Para que aí sim eu possa me arrepender e ser salvo. Então, a gente consegue compreender que, para essas pessoas com esse pensamento deturpado, de certa maneira, eles estavam presos ainda não foram alcançados pela graça de Cristo. Porque é o que Paulo está falando. Como que eu vou cortejar o pecado se eu morri para o pecado? O que ele está dizendo aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: como que um homem morto vai voltar a viver? É basicamente isso. Como uma pessoa que morreu vai voltar a viver? Como que aquele homem pecador que já morreu vai voltar a viver? E olha o que Paulo está falando, que é muito mais interessante. Cara, se a pessoa que diz que morreu para o mundo para viver para Deus está em pecado, é porque ela não morreu. É muito simples. Está entendendo? É impossível uma pessoa dizer que se converteu, dizer que é salva, dizer que foi liberta por Jesus Cristo, viver uma vida de pecado. Não tem como um morto fazer nada. Só se for um zumbi, mas zumbi não existe, né? E mesmo assim, um zumbi também não é uma pessoa viva, a gente sabe. Então, como uma pessoa cristã, salva, liberta do pecado, morta para o pecado, vai continuar uma vida de pecado? Né? É isso que Paulo está dizendo. É impossível um morto fazer algo. Vamos até reler aqui o versículo. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como que eu vou continuar vivendo em pecado se eu já morri para o pecado? Entende? Então Paulo, ele não incentiva a pecar, quando ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por isso que ele compara o pecado com escravidão. E cortejar o pecado, agora, vamos pensar de uma outra maneira. Vamos falar sobre escravidão. Pensa num escravo. Bota aí, sei lá, 1800. 1800 era escravidão ainda, né? Né, Jamilis? Aqui no Brasil. Vamos botar 1800, um escravo. A gente sabe que a escravidão era terrível, né? Todo mundo teve aula de história, sabe como é que funcionava. Agora pensa nesse homem que foi liberto do jugo da escravidão. Sabe, o cara trabalhava pra caramba no sol, dormia pouco, num lugar horrível, tomava chicotada, e ele foi liberto. Ele está livre da escravidão. Em alguma instância, esse cara que sofreu a vida inteira com a escravidão, seria possível ele querer retornar para essa vida de escravidão? Será que seria possível isso? Então é isso que Paulo está falando. Por isso que Paulo está comparando escravidão ao pecado. Porque assim como a escravidão ela te priva de fazer algumas coisas, o pecado ele te priva de viver de maneira plena. Então ele está comparando escravidão a pecado e escravidão. E por que o pecado ele é escravizador? Lembra aquela pergunta, voltando à pergunta que eu fiz no início, que eu estou sempre retornando. Será que um homem longe de Deus é um homem livre? Sabe, o pecado às vezes ele funciona como um vício. E o vício, você não dorme sóbrio e acorda viciado. Não é assim que as coisas funcionam. O vício ele começa bem devagar. Sabe? Um vício qualquer coisa. Não vou dar um exemplo, mas um vício. Ele começa com uma coisa bem pequena. Você está ali e tal, nada para fazer, entediado. Aí
você começa a cortejar aquilo ali. Primeiro é a curiosidade, né? Pô, como é que deve ser fazer isso? Aí você chega de pertinho assim, mas você não vai. Aí, tá, beleza, não é hoje não, nada a ver. Aí você vai lá, vai dormir e tal, vai chegar outro dia. Aí você chega um pouquinho mais perto. Aí no terceiro dia você já está vendo, né? No segundo dia você está vendo um pouquinho mais. Passou uma semana, você já está vendo e fazendo. E você, às vezes, dá aquele remorso, você fica meio triste, meio mal e não vou fazer isso nunca mais. Aí passa, sei lá, 2, 3 semanas você não está fazendo. Mas na terceira semana você vai lá e vai fazer de novo. E de novo, e de novo, e de novo. É igual coceira, sabe? Quando você está com uma coceira, aí você coça um pouquinho e para. Aí coça mais um pouquinho. Conforme você vai coçando, você vai aumentando. Quando você vê, teu braço já está cheio de ferida. É assim que funciona com o pecado. É de pouquinho em pouquinho. Sabe? De pouquinho em pouquinho. E quando você vê, você já não está conseguindo mais se livrar daquilo. Você se tornou dependente daquilo. E por que você se torna dependente de algo como pecado? De algo como pecado, que é algo ruim? Primeiro porque você é pecador, né? Então assim, pelo fato de você ser pecador, o pecado vai te agradar. Segundo, porque em Eclesiastes diz que todos os homens têm um anseio pela eternidade. E pelo fato do homem estar afastado de Deus, como eu disse no início, o homem, ele tem esse anseio, mas ele não consegue identificar que é um anseio por algo eterno. Então o que ele faz? Ele tenta suprir essa vontade com coisas que não são eternas. E essas coisas que não são eternas, a princípio, ela vai até satisfazer, sabe? É igual você estar com sede e você bebe refrigerante. Você vai até matar a sede ali e tal, mas depois você vai ficar com mais sede. E aí você vai beber mais refrigerante. E mais sede. Vai beber mais. Daqui a pouco você está com uma pedra no rins. Mas sabe como é que funcionam as coisas? É de pouco em pouco. Porque você tem um buraco enorme dentro de você, sabe? Do tamanho da eternidade. E você quer preencher de outra maneira. E parece que está preenchendo, mas não está. E você vive nessa corrida de querer preencher de maneira plena, só que você nunca vai conseguir. Porque é um buraco do tamanho da eternidade. É como se fosse tentar tampar um poço, um buraco de um poço, com uma tampinha de garrafa PET. Não vai funcionar. Não vai tampar. Entende? E isso vai te escravizando. Porque você vai querer doses cada vez maiores. E esse buraco não vai preencher, muito pelo contrário, só vai abrir mais. E por que só vai abrir mais? Porque quanto mais você peca, mais você se afasta de Deus. E quanto mais você se afasta de Deus, mais a sua alma quer Deus. E mais você está dando algo que não é Deus para ela. E a escravidão só vai aumentando. E é por isso que o pecado ele tem esse poder escravizador. Então como que eu me livro disso? Aí vem a notícia, você não se livra disso. Não tem como você se livrar disso. Cara, você começou, já era, deu ruim. Você não vai se livrar do pecado. Até porque não é você que se livra do pecado. Não é você que se liberta do pecado. Você precisa de um libertador, que é Jesus Cristo. Lembra quando eu falei que o pecado afasta o homem de Deus, que é a fonte de toda a bondade? Se você está afastado de Deus e você não conhece mais a Deus, se você não sabe, lembra do exemplo do carro? Quem lembra do exemplo do carro que eu dei no início? Se você não tem noção do que é um carro ideal, o carro estragado é a sua realidade, você vai se contentar com aquilo. Então até você ver um carro ideal, você vai continuar se contentando com um carro destruído. Então é necessário que o mesmo construtor que fez o primeiro carro, construa um novo carro e te mostre o que é um carro de verdade, entendeu? É assim com Deus também. Você não consegue viver uma vida plena sem Deus. Você não consegue se livrar dos seus pecados sem Deus. Então é necessário que o próprio Deus intervenha na situação, como um libertador. E é por isso que nós pregamos sobre a salvação. Salvação de quê? Salvação dessas coisas. Claro que a salvação, quando a gente analisa de maneira bem aprofundada, a gente vê que a salvação é do pecado, obviamente, mas também da ira de Deus. Mas você só se liberta do pecado, você se liberta da escravidão do pecado, se Deus te libertar. É necessária uma intervenção divina. Você não tem a chave do cadeado. Entende? E o que acontece quando Deus te liberta do pecado?
você consegue compreender, de fato, qual é a vontade de Deus. E essa sede que você sente é saciada. Essa sede eterna que você tenta preencher com outras coisas, quando você é liberto por Jesus Cristo e você tem comunhão com Ele, por mais que às vezes você sinta vontade de pecar, por ainda ser pecador, você consegue compreender que existe algo muito melhor. E aí no versículo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre o batismo, que nada mais é do que a demonstração pública da entrega a Cristo. Isso é possível se batizar, claro que qualquer um pode se batizar, tá, gente? Mas quando eu falo possível se batizar da maneira correta. Isso é possível se batizar quem de fato já morreu para o mundo. Porque se você morre para o mundo, o batismo nada mais é do que uma demonstração pública daquilo que já aconteceu no seu coração. No seu coração você já se entregou a Cristo, você já entendeu que você é pecador, você se arrependeu pelos seus pecados, e agora você quer demonstrar publicamente isso. Isso é o batismo. O batismo nas águas, no caso, né? Mas o batismo antes das águas, ele começa no interior, com o Espírito Santo te convencendo da justiça, do pecado, do juízo. Aí com isso vem o arrependimento. Com o arrependimento vem o desprazer com as coisas do mundo, sabe? E aí você se batiza. Mas o batismo, como Paulo está dizendo, ele simboliza uma morte, cara. O batismo é a celebração da morte de um velho homem. Da mesma forma que Cristo morreu. Cristo, ele morre carregando sobre si os nossos pecados. Então, ele morre com os nossos pecados e ressurge uma nova criatura. E assim é conosco. Quando a gente se batiza, uma criatura pecadora, escrava, morre e ressurge uma nova criatura, que agora continua sendo servo, mas de Deus, não mais do pecado. Entende? Então é isso. Em resumo, o batismo representa a morte para as nossas vontades e uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida que a gente já vive aqui na terra, já começa aqui. E da mesma forma que morremos com Cristo, também ressuscitaremos como Ele. Sim, uma nova criatura aqui na terra, que ainda vai ter suas tropeções, mas que também vai viver para Deus, vai viver glorificando a Deus e não se animando mais com o pecado. E também, um dia, ressurgirá para uma vida eterna, sem pecado. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, o que simboliza tudo isso? Lembra que eu falei sobre Adão e sobre aquele exemplo do carro e tudo mais? Adão foi o nosso primeiro representante. Ele é o representante de todos os homens. Mas Cristo, quando ele vem para representar todos os salvos. Então, da mesma forma, a natureza adâmica em Cristo Jesus é destruída e somos livres da escravidão do pecado. Como é que funciona essa liberdade? É o seguinte: Cristo, ele veio até aqui, né? E ele morreu. Por quê? Morreu para levar sobre si os nossos pecados. Então, toda vez que a gente crê em Jesus Cristo e a gente se entrega a Ele, em outras palavras, a gente está entregando a Jesus, os nossos pecados estão sendo transferidos para Jesus, e esse pecado que foi transferido para Jesus é morto com o corpo de Cristo. E aí que vem uma coisa muito interessante. Tá, Lucas, beleza, então vamos lá. Eu me converti hoje, né? Aceitei Jesus e meu pecado foi todo para Jesus. Sim. Então agora, o que acontece se eu pecar amanhã, por exemplo? Esse seu pecado de amanhã vai para Jesus também. Porque o sacrifício de Jesus é um sacrifício eterno e é um sacrifício por todos os pecados que você ainda vai cometer e que você já cometeu, entende? Porque é um sacrifício feito não só no nosso tempo, mas na eternidade. Então, está no pacote todos os pecados que você cometeu e que você ainda vai cometer. É assim que funciona. Mas prosseguindo. E por conta disso, por conta dos nossos pecados terem ido para Cristo, nós somos agora nova criatura. E quem morre com Cristo
tem o privilégio de viver com Ele. Eu estava esses dias olhando o Instagram e eu vi uma publicação muito interessante, que ela dizia o seguinte: Cristo não anula os dias difíceis, mas como é bom ter Cristo em dias difíceis. Em outras palavras, a gente às vezes acha que vai se converter, a vida vai ser uma maravilha, que a gente não vai passar por problemas, que vai ficar tudo bem, que a gente não vai pecar nunca mais. Só que não, cara, vai continuar tudo ali. A grande diferença é que quando a gente se entrega para Jesus Cristo, nós temos a Cristo nos dias difíceis. Sabe, às vezes a gente fica um pouco confuso com algumas coisas e tipo, cara, você está falando que eu sou livre do pecado, mas eu continuo pecando. Como isso é possível? É porque a liberdade não é só parar de pecar definitivamente, mas é você entender que é pecador e tipo, você se arrepender desses atos, sabe? Então, não é só sobre você virar uma pessoa perfeita nessa vida, mas é sobre você compreender e se arrepender das suas ações. E isso tudo acontece porque... voltando, vamos lá, me perdi. E seguindo a isso, quando a gente lê o versículo 9, a gente se depara com o seguinte texto: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então, a morte de Cristo, ela não tem mais assim como a morte de Cristo não tem mais domínio sobre Jesus Cristo, a morte também não terá mais domínio sobre nós. E pelo fato da morte de Cristo não ter mais domínio sobre ele estar vivo, ele pode nos auxiliar nessa caminhada cristã. Prosseguindo, no versículo 10, Paulo vai nos dizer também que a morte de Cristo para o pecado é de uma vez por todas, mas a vida com Deus é uma vida eterna. Como diz no versículo, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E no versículo 11, ele vai dizer: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer aqui? Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos em Cristo Jesus. Ele está falando assim: olha, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de tudo. Da mesma forma que ele morreu para o pecado, ele agora vive eternamente para Deus. E vocês vivam assim também. Morram para o pecado. Morram para as suas vontades. Não façam as suas vontades, se elas te afastam de Deus. Vivam para Deus. Da mesma forma que Cristo. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Vivemos para Deus em Cristo Jesus. Pelo fato de Cristo ser nosso representante. Como assim, Lucas? Vivemos para Deus em Cristo Jesus? É o que eu expliquei na última pregação que eu fiz. Cristo, assim como Adão foi representante de todos os homens, Cristo ele é representante de todos os salvos. Então, quando Deus Pai olha para nós, Ele não olha as nossas ações, mas Ele olha a boa obra de Jesus Cristo, porque Cristo viveu no nosso lugar. E é por isso que a gente tem essa vida eterna, tem essa vida com Deus, e essa vida só é possível em Cristo Jesus. Entende? Porque pelo fato de Jesus Cristo ser o nosso representante, as ações dele vão dizer respeito sobre as nossas ações. Ou seja, o Pai não olha mais, quando ele olha uma pessoa salva, ele não olha as ações daquela pessoa, mas ele olha o que Cristo fez. Em Cristo, nós temos poder sobre o pecado e não devemos permitir que ele nos domine. E isso aqui é um pouco complicado, porque como eu falei, embora a gente seja salvo, a gente ainda está em um corpo corruptível, né? E como que eu tenho poder sobre o pecado, Lucas, se eu estou muito preso ainda nas minhas vontades? Essa é a parte um pouco mais complicada da pregação, porque eu de fato não sei muito bem como explicar. Mas é um ato de fé, sabe? É um ato que você entende isso e você crê nisso. Quando Paulo fala que o pecado não tem poder sobre vocês,
ele está falando sim sobre você conseguir escolher suas ações, mas ele também está falando sobre o poder mortífero, digamos assim, do pecado. O pecado não pode mais te condenar, porque Cristo já pagou, já foi condenado no seu lugar. Consegue compreender? Mas é complicado também porque se a pessoa se diz salva, Lucas, e ela continua no pecado, então sim, ela é escrava do pecado e ela não é salva, ela só acha que é. Mas é possível o salvo pecar? É possível. Está entendendo como é que é complicado, como é que são complicadas as coisas? Então qual que é o diferencial de uma pessoa salva para uma pessoa não salva? É o prazer no pecado. A pessoa que não é salva, ela vai amar o pecado. A pessoa que não é salva, ela vai cortejar o pecado. A pessoa que não é salva, ela vai querer pecar sem ter noção de que é pecado. Ela não vai saber por que é errado. Agora a pessoa salva vai saber. E aí começa a liberdade, é você saber o que é certo e o que é errado. E você não se contentar com o errado. Então, o salvo, ele é o cara que não peca? Não. O salvo é o cara que peca pouco? Pode ser, mas nem sempre. O salvo é o cara que peca muito? Pode ser, mas nem sempre. Mas eu tenho certeza de uma coisa, o salvo é o cara que não tem prazer no pecado. O salvo é aquele cara que não corteja o pecado. É aquele cara que ele até peca, mas ele se sente mal e se arrepende daquilo, porque ele entende que ele foi liberto da escravidão. E no versículo 13, Paulo diz o seguinte: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos da justiça. Agora falando sobre o domínio do pecado, sobre o cara que é salvo e continua pecando, né? Aí você me pergunta, mas Lucas, teria como a gente, nessa vida aqui, se livrar do pecado? Sim. E qual é a receita? Aqui Paulo acabou de falar no versículo 13. Que é você se entregando a Deus. Olha aqui, vamos reler aqui. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte. Então, qual que é a receita de parar de pecar? Só tem uma, se entregando a Deus. Assim como Tiago diz na sua epístola, né? No capítulo 4, versículos 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Só tem uma forma de vencer o pecado: se aproximando de Deus. Sabe esse vício que você tem, esse problema que você não consegue se livrar? É um passo só que você tem que fazer: se aproximar de Deus. Só tem uma forma de você começar a odiar mais a sua vida pecadora e amar mais a Deus: se aproximando de Deus. Sabe, é impossível você vencer, como eu falei, você não vai vencer o pecado, você não vai se libertar. Só quem te liberta é Deus, sabe? Só quem te liberta das suas vontades é o próprio Deus. Então como é que você vai vencer o pecado se você está afastado de Deus? E afastado que eu falo não é só não vindo na igreja, cara, é você escolher qualquer coisa e colocar na frente de Deus. É você não fazer devocional, é você não ler, é você não orar, é você preferir ir para outros lugares do que gastar um tempo com Deus, sabe? Você só vence o pecado se você tiver proximidade com Deus. É a única forma, é o único jeito. E é um privilégio, como a gente tem visto nas pregações anteriores, e o Henri até falou sobre isso em uma das pregações dele. A gente tem esse privilégio de poder estar próximo de Deus a hora que a gente quer. E o que a gente faz? Não usa. E por que a gente não usa? Porque a gente não conhece a Deus. Porque o pecado, ele é mais seduzente para nós. E o pecado, ele só é mais seduzente para nós porque a gente não conhece a Deus. A gente fica se deslumbrando com tanta coisa que não faz nem sentido, porque a gente não conhece a Deus. A gente fica triste porque a gente não tem algo, porque a gente não conhece a Deus. A gente fica triste porque um plano nosso não deu certo, ou porque a gente não tem muito dinheiro.
Sabe por quê? Porque pessoas pecadoras ensinaram pra gente que para ser feliz tem que ter muito dinheiro. E a gente acreditou nisso, sabe por quê? Porque a gente não gasta tempo com Deus. A gente fica triste porque a gente não pode fazer o que a gente quer. Sei lá, não pode ter um monte de namorada, fazer um monte de coisa. Sabe? Porque o mundo ensinou isso pra gente. E a gente aprendeu isso porque a gente não conhece a Deus. Mas a partir do momento que a gente se entrega para Deus, o pecado não pode mais exercer domínio sobre nós, pois estamos debaixo da graça. Ou seja, através da graça de Deus, somos servos dele e estamos sob seu domínio. De modo que o pecado não pode mais exercer poder sobre nós. Sabe, agora não é mais sobre ser salvo ou não ser, é sobre com o que você tem gastado tempo ultimamente. O que seus olhos têm visto ultimamente, sabe? O que seu coração tem desejado ultimamente? É difícil, cara. Eu não estou falando aqui como o bastião da perfeição, o cara que escolhe Deus sempre, não. Eu estou falando aqui como o cara que, sendo bem sincero, raramente escolhe a Deus e escolhe as próprias vontades, cara. A gente às vezes tem uma imagem de um líder ou de um pregador que é perfeito, mas a gente é igual a vocês. E é por isso que eu estou falando com tanta propriedade que se a gente não se aproximar de Deus, a gente vai sempre perder, a gente vai sempre ser escravizado. E é uma escravidão, mano. É terrível, é torturante você colocar algo no seu coração, você desejar aquilo e simplesmente não acontecer. E o seu mundo acaba, porque aquele era o seu objetivo. O seu objetivo principal era aquilo ali. E não aconteceu. É terrível, cara. Você fica mal, você fica depressivo, entende? Porque aquilo te aprisionou e você nem viu. E sabe o que é pior? Aquilo ali nem era um pecado, sabe? Às vezes nem era. Você não matou ninguém, você não queria matar ninguém, você não queria... Não, você, sei lá, queria passar no concurso e você não conseguiu. Mas o seu coração transformou aquilo ali em um Deus. E quando não aconteceu, cara, não restou nada. E sabe o que é pior? É que às vezes acontece. É que às vezes você realiza o seu sonho. Você passa num concurso. Você, sei lá, ganha muito dinheiro, fica bilionário. Mas você não tem Deus. E Deus é nosso tudo, cara. Não existe vida sem Deus. Mas a gente não consegue entender isso. E indo agora para algumas aplicações, a gente pode resumir a pregação em alguns pontos. O primeiro é: o pecado nos oferece prazeres momentâneos. Deus nos dá alegria e vida eterna. Enquanto o pecado ele te oferece algo que dura ali segundos, milésimos de segundos, ou às vezes, sei lá, pode durar anos também. Você pode morrer muito rico, mas não é eterno. Vai acabar. E muitas vezes acaba ainda em vida. Isso é que é o pior. E muitas vezes, quando acaba em vida, muita gente não tem mais o que fazer. E o fim é muito trágico. Mas não. Deus não. Deus nos dá alegria eterna. Quando a gente lê os relatos de Atos, a gente vai ver que os primeiros cristãos, tem uma passagem em Atos 5 que fala que os primeiros cristãos ali foram torturados em praça pública. Mas eles estavam felizes porque acharam que eles eram dignos de sofrer por Jesus Cristo. Aí eu pergunto, isso é ou não é liberdade? Se nem a tortura e nem a dor consegue tirar a sua paz em Cristo, posso dizer que você é livre. A segunda aplicação é: se somos livres, por que ainda pecamos? Porque ainda possuímos um corpo corruptível. E a salvação ela se manifesta de três maneiras: justificação, santificação e glorificação. A justificação ela ocorre a partir do momento que a gente se arrepende, né? É o lance do batismo que eu expliquei agora há pouco. A santificação é o processo que a gente está passando agora. A gente ainda é pecador, mas estamos sendo limpos do pecado. E a glorificação é a libertação do pecado de maneira definitiva. E isso é só na eternidade. O outro ponto é entender que não há prazer maior do que estar em Cristo. Mas para isso é necessário conhecer a Cristo de fato.
Não há prazer maior do que estar em Cristo. E isso aqui não tem como eu explicar em palavras. Eu posso ficar aqui, já está até acabando a minha hora, né? Eu posso ficar aqui a semana inteira tentando explicar para vocês quão mais prazeroso é estar em Cristo do que viver qualquer outra coisa. Mas, cara, não é o que eu vou falar, é a experiência. Entendeu? Vão ser só palavras ao vento. Se eu estiver falando aqui e vocês não estiverem levando a sério. É muito pessoal isso. Eu posso dizer que, cara, estar em Cristo é muito melhor do que conquistar o mundo, sabe? Estar em Cristo é muito melhor do que o peso de ser, sei lá, um presidente, o rei do mundo. Estar em Cristo é muito melhor do que ter muito dinheiro, casa, carro. É muito melhor do que festinha que você vai em final de semana e faz um monte de besteira. É muito melhor do que se drogar, ficar bêbado e sofrer um acidente, sei lá, ou às vezes não. É muito melhor do que passar vergonha, embriagado na rua, vomitando no chão. Mas você só vai saber isso de fato se você verdadeiramente tiver um relacionamento com Jesus Cristo. Então não é o que eu vou falar. A gente tem um livro aqui, ó, com mais de 1000 páginas, explicando por que viver para Cristo é melhor. E se esse livro não te convence, não vai ser eu que vou convencer. Então eu faço um convite. Um convite que está aqui na Bíblia também. Vem ver que o Senhor é bom. O Senhor é muito melhor do que qualquer prazer nessa vida. Porque é o que eu falei do carro, né? O máximo que o mundo pode te oferecer é um carro quebrado. Não pode passar disso. O máximo que esse mundo pode te oferecer, cara, é um prazer momentâneo. Mas aí acaba o prazer momentâneo e você chega em casa e você deita na sua cama. E é só você de novo. Muitas vezes não é nem você em Deus, porque você se afastou de Deus. Isso é escravidão. Só existe liberdade quando servimos a Deus. Você só é livre quando você serve a Deus. Por isso que o título da mensagem é esse: livres para servir. Só há plenitude de vida quando se serve a Deus, porque Deus é a vida. Jesus Cristo fala isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que eu estou dizendo aqui, cara, é que você viveu a vida inteira. E sabe o que é pior? Que você não viveu nada. Porque você não viveu para Deus. Você foi escravo da sua vontade. Aí você pode me perguntar: mas Lucas, eu posso te falar uma coisa? Pode? Você nem sabe o que eu fiz, cara. Você me vê aqui na igreja todo domingo, todo final de semana, mas eu venho por causa dos meus pais. Eu faço um monte de besteira na rua. Isso aqui eu tô falando para adolescente, né? Agora para quem não é adolescente. Lucas, eu vivo uma vida de fachada há tanto tempo, cara. Eu faço um monte de besteira. Eu vivo para mim, para minha vontade. Eu cultuo o meu corpo. E eu nem sei mais quem é Deus, sabe? Eu nem sei mais quem é Jesus Cristo. Não tem mais solução pra mim, sabe? Acabou, mano. Eu já tô muito imerso nessa parada aí que você falou, entendeu? Eu sou escravo, é isso aí, eu aceitei isso. Eu não me aceito, mas posso dizer uma coisa? Por mais que nem você se aceite, por mais que nem você se ame, Jesus Cristo te ama. O sacrifício de Jesus Cristo, ele não foi feito porque você escolheu ser salvo. Você pensou assim, você acordou um dia e falou: meu Deus, eu tenho que ser salvo. Jesus Cristo veio e te salvou. Não. O sacrifício de Jesus Cristo resolve se sacrificar antes mesmo de você saber que precisava ser salvo. Paulo vai dizer que Jesus Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então, cara, tem solução. Por mais que você viva uma vida terrível, que ofenda a Deus, pode ser uma coisa: o amor de Deus, ele é absurdo, ele é descomunal, ele não existe, ele é constrangedor. Porque, na boa, quem vai amar uma pessoa que só faz besteira? Quem vai amar uma pessoa, quem vai amar um inimigo? Né? Quem vai amar uma pessoa que só te fez mal? Só tem um: Deus. Se tem alguém que pode te amar e te libertar, é Deus, cara. Independente do que você fez. O sacrifício de Jesus Cristo é justamente para isso. Para pessoas que não tinham mais saída nem solução. Então não importa o que você fez, cara.
Deus vai estar sempre de braços abertos. Jesus Cristo vai estar sempre de braços abertos. Se você é o pior dos pecadores, o sacrifício de Jesus é para você. Se você só fez besteira na sua vida, o sacrifício de Jesus é para você. Se você só fez coisas terríveis e não tem mais saída para você, o sacrifício de Jesus é para você. Agora, se você é perfeito, você pode levantar e ir embora. Se você não é, o seu lugar é aqui, tá tudo certo, tá tudo em casa. O mundo pode te rejeitar, você pode se rejeitar, mas Cristo, Jesus Cristo, Ele está sempre de braços abertos para um coração arrependido e contrito. Eu espero que, como eu falei, minhas palavras são só palavras. Se vocês não tiverem experiências com Deus, então, de verdade, eu espero que o Senhor Deus toque no coração de vocês, porque só tem como ser liberto com uma intervenção divina. E é por isso que vamos orar agora, né? Senhor Deus, eu te agradeço por essa pregação, tendo total noção de que foi o Senhor que falou através de mim, porque eu de verdade não tenho nada a passar para as pessoas aqui. Então, Pai, em comum acordo com tudo aquilo que foi falado, e eu agora quero te pedir para os teus filhos, que o Senhor toque os seus filhos, que o teu Espírito Santo incomode, Pai, que o teu Espírito Santo traga a salvação e a libertação, Senhor. Meu Deus, que eles venham ter comunhão contigo, Pai, que eles venham te conhecer, assim como Jó, conhecê-lo pelo que eles vão ver do Senhor, sabe? Pela comunhão que eles terão contigo, e não conhecê-lo por palavras, porque eu falei alguma coisa, ou porque o pastor Henri falou, ou qualquer outra pessoa falou. Não, Pai, mas que eles venham te conhecer de pertinho, Pai. É essa oração simples que eu faço a Ti. Toca o coração dos teus filhos, Pai, teus filhos que estão distantes, que eles entendam que o teu amor supera qualquer pecado, que eles possam entender que a salvação e a graça, ela superabunda o pecado, ou seja, não existe pecado maior do que a graça de Deus. Que eles entendam isso. Sempre há tempo para arrependimento. Então, Pai, toca seus filhos, me toque também, toca cada um de nós, que a gente possa viver uma vida mais simples e uma vida mais cristã. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém.